Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Para dar início no culto de adoração ao nosso Deus, lemos o Salmo 92. Salmo de número 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inípito não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, senão destruídos, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exalta o teu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos meus malfeitores, que contra mim se levantam. O justo floresce como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de selva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é render graças ao Senhor, ó Altíssimo. Diante de tudo que lemos aqui, não nos resta outra coisa a não ser render graças ao Senhor. Oremos. Bondoso e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais esta oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, diante da tua palavra, falando contigo pelos méritos de Cristo Jesus. Nosso coração está agradecido por esta casa de oração que nos deste, por esta oportunidade que nos concede, por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado, Senhor. Estamos diante da tua presença para lhe prestar-lhe adoração, louvor ao teu santo nome. Agradecemos-te, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Agradecemos-te, Senhor, porque o Senhor de geração em geração tem sido misericordioso para conosco, nos concedendo a esta oportunidade, que pela graça do Senhor entramos, falamos contigo e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, fala o nosso coração, põe-nos em condições, ó Deus, de estar na tua presença, diante da tua palavra, falando contigo e prestando adoração ao Senhor. O Senhor é santíssimo. Bom é render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, enfim, por tudo, nós te agradecemos, hoje para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Com essa mesma gratidão
e louvor e adoração ao Senhor, cantamos o hino de número 33. Hino 33.
A igreja pode assentar. Dando continuidade, lemos agora Lucas 11, do verso 1 ao verso 4. Evangelho de Lucas 11, de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dai-nos dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixa cair em tentação. Duas coisas nós vimos aqui, nesses versículos que lemos. Primeiro, o nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. E nós precisamos de quê? Pedir perdão pelos nossos pecados. Nós não temos mérito. Santidade está na presença de Deus, que é santo. E é o que ele ensina no versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados. Precisamos suplicar a Deus o perdão dos nossos pecados. É o que vamos fazer agora. Primeiramente, uns minutinhos aí de silêncio, cada um leva o seu pensamento a Deus. E depois, nossa irmã Maria Auxiliadora nos conduzirá uma oração de confissão de pecado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como o Senhor ensinou a orar naquele dia, Pai, o Senhor disse que sempre nós estivéssemos santificando o Teu nome, e acho que as nossas atitudes são o que mais santifica o Seu nome. Então, ensina-nos, ó Pai, a orar, ensina-nos, ó Pai, a santificar sempre o Seu nome. E nós te pedimos, Pai, assim como o Senhor disse nessa oração também, que nós falássemos: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então, Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor esteja, meu Deus, sondando nossos corações e dando a cada um de nós, Pai, verdadeiramente um coração perdoador, um coração com facilidade de perdoar as faltas das outras pessoas, porque nós temos tantas faltas, ó Deus, e costumamos olhar as faltas dos outros. Então, que o Senhor esteja com cada um que está aqui nessa noite, Pai, que o Senhor esteja transformando os corações e dando, Pai, esse pensamento de estar sempre pensando nisso. Se eu tenho perdoado, então o Senhor nos ensina, Pai, a perdoar, porque de nós mesmos é muito difícil. Pai Santo, sei com todos os atos desse culto, fala, Pai, conforme a necessidade de cada um que está aqui nessa noite. Fala com cada um, edifica, Pai, nossas vidas, que nós saímos aqui nessa noite, Pai, revigorados com a Tua palavra, e que nós também, Pai, saímos dessa noite daqui diferente de como nós entramos. Não deixe, Pai, nenhuma pessoa que entrou aqui nessa noite sair, ouvir a palavra e que essa palavra não venha edificar. Que o nosso coração tenha uma terra fértil hoje, Pai, que a semente seja caída nessa terra do nosso coração
e que venha frutificar e que venha ter vigor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a te servir cada dia melhor. Ajuda-nos, ó Pai, em todas as nossas dificuldades, que são tantas, ó Deus. Dai-nos, Senhor, sabedoria e como eu vinha pensando, Pai, o que será que Enoque fazia, que andava sempre na sua presença? Que cada um de nós, Pai, venhamos ter uma vida de diferença, ó Deus. Que nós estejamos andando na sua presença sempre, sempre pensando em Ti, ó Deus. Sempre que tivermos que tomar decisões, que nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas. Pai, fica com o pastor que vai trazer a palavra nessa noite. Dê a ele, Pai, toda a sabedoria necessária, ó Deus, vinda dos altos céus para falar da Tua palavra. Fica com nós, perdoa, Pai, as nossas falhas. Ouve, Senhor, a oração que cada um fez nesse momento, que o Senhor João falou para que estivesse orando, segundo a sua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Continuando com esse mesmo espírito de oração, vamos ouvir um cântico com a banda. Enquanto eles cantam, é a oportunidade de a gente ofertar ao Senhor. Esse momento de oferta é dos membros da igreja. É um dever dos membros. Portanto, aqueles que nos visitam nesta noite, não se sintam constrangidos. Fique à vontade. Caso quiser ofertar, fique à vontade. Mas é um dever dos membros da igreja. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus
Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia estarmos na sua casa. Te agradecemos, ó Senhor, porque sabemos que o Senhor é santo. Diferente de nós que somos pecadores e te suplicamos que perdoe os nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos, ó Senhor, pelos dízimos e ofertas, que o Senhor esteja com os irmãos que contribuíram, sempre favorecendo ele em bens materiais e espirituais. Ó Pai amado, esteja também com aquelas pessoas que não puderam estar hoje na sua casa. Esteja sondando os corações dele, alimentando eles espiritualmente, para que eles venham, nos próximos dias, na sua casa, prestar culto a Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja com os irmãos que estão viajando neste momento, que estão ausentes aqui por motivo de viagem. E também que o Senhor esteja visitando as pessoas que se encontram enfermas nos hospitais, ó Pai amado, que são muitas. Também aqueles que estão neste momento passando por problemas espirituais, problemas com drogas, vícios, que o Senhor esteja, ó Pai Todo-Poderoso, dando o conhecimento da sua palavra a eles, para que eles possam colocar em seus corações o desejo de te servir, ó Pai amado. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela graça que o Senhor realizou através de seu Filho Jesus Cristo. Graça essa que nós não somos merecedores, ó Senhor, mas que o Senhor, com a sua vontade, com a sua determinação, pediu e seu Filho Jesus Cristo realizou. E hoje nós sentimos que temos a graça imerecida, graça que o Senhor nos predestinou. E é em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que eu te agradeço e te peço perdão pelos nossos pecados. Amém. A igreja pode assentar? Graças a Deus, hoje nós temos crianças, né? Para ir para a sua escolinha, acompanhar a nossa irmã Terezinha. Dessa vez eu fui em segundo lugar. É? Nossa, olha lá, Terezinha, vai. Nosso pastor. Vocês se lembram da época que vocês subiam a escada com esse mesmo pique? Faz tanto tempo que eu não me lembro. Irmãos, Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 29. Marcos 4, de 26 a 29, está escrito: Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Ó Pai, bendito seja o Teu nome, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos concede a cada dia de podermos ler e nela ouvirmos a voz do Senhor. Agora que nós vamos mais uma vez nela meditar, rogamos a iluminação do Teu Espírito Santo. E que, Pai bendito, assim como o Senhor nos ensina nela, assim esteja acontecendo na vida de cada um de nós, para a glória do Teu nome, para a alegria dos nossos corações, para a salvação de muitos,
para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Marcos capítulo 4, nós estamos no momento meditando nos diversos ensinamentos que o Senhor Jesus ministrou a respeito do reino de Deus, entendido aqui como salvação das nossas almas, como a proclamação da vontade de Deus ao mundo, através de uma série de parábolas nas quais Jesus compara o reino de Deus com pequenas sementes. Não somente aqui em Marcos Jesus faz isso, mas lá em Mateus capítulo 13 outras parábolas são acrescentadas também. E Jesus muitas vezes, então, ele usa essa ilustração para de alguma forma nos ensinar algum dos aspectos do reino. Então, semana retrasada, nós estivemos meditando a respeito da parábola do semeador, aquela talvez a mais conhecida das parábolas dos evangelhos, na qual Jesus, ele se compara a um homem que sai semeando a semente por todos os lugares onde passa, e ele explica que essa semente que ele semeia é a própria palavra de Deus, e que à medida em que essa semente é espalhada, é semeada, ela vai caindo em diversos tipos de solo, que Jesus também explica, é o coração de cada ser humano. Algumas pessoas têm o coração como se fosse um solo bem duro, que a semente é jogada ali, mas ela não penetra, ela não produz fruto nenhum. Outras pessoas são descuidadas, é o tipo daquele solo misturado com pedras, misturado com espinheiros, e também não vai muito adiante a palavra plantada naquele coração. Mas Jesus ensina, existem aqueles que recebem com o coração reto, com o coração preparado, terra preparada. E nesses corações, então, a palavra ela frutifica muitas vezes. Jesus ele continua usando então essa mesma ideia, essa mesma analogia de uma semente nas parábolas que nós temos agora diante dos nossos olhos e da parábola que nós vamos ver na semana que vem, a parábola do grão de mostarda. E aqui o Senhor Jesus está falando a respeito de um outro aspecto do reino de Deus. Se naquela primeira parábola, a parábola do semeador, ele falou sobre a responsabilidade de cada um, isto é, depende do tipo de solo onde a palavra vai cair, depende do nosso coração, o produzir fruto ou não. Aqui Jesus está falando a respeito de um outro aspecto, o aspecto do poder da própria palavra de Deus. Então, ele conta aqui, ele parafraseando as palavras de Jesus, ele diz assim: imagine um homem que vai e planta as suas sementes de trigo. Depois que esse homem planta, ele vai durante a noite descansar. No dia seguinte ele levanta e continua trabalhando, e depois ele vai descansar de novo. E ele percebe com o passar dos dias que, embora ele não saiba como, aquela plantinha, aquela sementinha que ele colocou ali na terra, a terra por si mesma está fazendo com que aquela plantinha se desenvolva. Primeiro aquele grãozinho germinando, depois aquela haste e finalmente vem o fruto. Enquanto o fruto está acontecendo, o que esse homem faz? Depois de um dia de trabalho ele vai dormir. No dia seguinte ele não sabe o que acontece ali dentro do coração da terra, mas uma coisa ele observa, que a sementinha está produzindo o seu fruto. Até que chega o dia em que esse homem simplesmente irá colher o resultado do seu trabalho. Assim também, diz o Senhor Jesus, nós podemos comparar o reino de Deus. É assim que acontece no reino de Deus. E essa parábola, meus irmãos, ela descreve, então, o crescimento de Deus, nós podemos afirmar assim, sob 3 aspectos. Primeiro, aquilo que a gente chamaria de um aspecto histórico. Isto é, Jesus, com a sua vinda, ele trouxe o reino de Deus. Desde o começo, quando o Evangelho
começa a ser pregado antes de Jesus, através do seu predecessor, João Batista. João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois Jesus começa a pregar, anunciar a palavra de Deus, ensinar nas sinagogas, ensinar em público em todos os lugares, expulsar demônios. O reino de Deus veio na pessoa de Jesus. Só que Jesus diz que o reino de Deus não ia ficar ali, ele continuaria a se desenvolver, até que chega o dia da colheita, isto é, o dia em que Jesus voltará para colher os frutos todos do seu trabalho. Em segundo lugar, nós também podemos falar que essa parábola, ela é uma ilustração do reino de Deus na nossa própria vida. Começa um dia quando você ouve a palavra de Deus. Essa palavra vai trabalhando no seu coração e, no devido tempo, ela produz o seu fruto. De modo que, como diz o apóstolo Paulo, que também meditamos na semana passada, vai produzindo em nós o fruto da santificação. Primeiro o fruto da regeneração, depois da santificação, o progresso espiritual, até que chega o dia em que nós compareceremos perante Deus, e o fruto do Espírito Santo na nossa vida, ele será colhido de uma vez por todas. E nós podemos também, meus irmãos, o reino de Deus nessa parábola, no sentido de propagação do evangelho pelo mundo inteiro. Jesus, na próxima parábola, a parábola do grão de mostarda, ele vai ampliar essa ideia, dizendo que o reino de Deus é como um pequenino grão de mostarda que você plantando, depois ele se torna a maior de todas as hortaliças. Algumas mostardeiras chegam a ter 3 metros de altura. Aquela pequena sementinha produz tanto. E diz Jesus assim: assim também vai acontecer. O reino de Deus, ele vai alcançar o mundo inteiro. E gente do mundo inteiro virá se abrigar nessa grande árvore, que é o reino do Senhor. Agora, meus irmãos, uma das coisas que essa parábola aqui ensina, e é essa que nós queremos destacar nesta noite, é o fato de que nós todos podemos participar disto, da promoção do reino de Deus. E eu quero destacar especialmente aquilo que Jesus enfatiza, uma coisa chamada tempo. Tempo, não como nós seres humanos gostaríamos que fosse, mas assim, tempo como algo que foi criado por Deus, que está nas mãos de Deus e no qual Ele trabalha segundo a sua vontade. A gente poderia dizer assim, o tempo como um servo de Deus. E neste sentido, a gente pode se lembrar daquilo que diz Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Existe tempo de plantar, existe tempo de esperar e existe tempo de colher. Assim é na vida de todos os seres humanos, é assim em tudo que acontece nesse mundo. Nada é assim de uma hora para outra, tudo tem o seu tempo preparado, e assim, especialmente, Jesus destaca aqui nas coisas do reino dos céus. Primeiro, há um tempo de plantar na história da salvação. Quando na nossa salvação pessoal, ou como na salvação de outras pessoas, no crescimento da igreja, enfim, sob todos os aspectos, em todas as áreas, há tempo de plantar. Jesus é o primeiro semeador. Em tudo que ele ensinou, em tudo que ele fez, na sua maneira de falar, no seu modo de viver, Jesus estava, a gente usando aqui a expressão da palavra, da parábola, plantando o reino de Deus. De uma maneira ou de outra, em todos os momentos, Jesus estava fazendo isso. Em outro lugar, ele usou essa mesma metáfora, a metáfora de uma sementinha que é plantada, para falar a respeito da obra suprema que ele fez como nosso Salvador, como aquele que estava trazendo a nossa redenção eterna. Eu quero ler com vocês lá em João capítulo 12, no Evangelho de João capítulo 12, versículo de número 24, o Senhor Jesus falando a respeito da sua própria obra e do fruto que ele produziria. Então Jesus diz assim: em verdade vos digo,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E se você continuar a ler aqui, você verá que a partir do versículo 27, Jesus começa a explicar que esse fruto do qual ele está falando, ou melhor, este morrer, este trigo sendo colocado na terra e morrendo, é uma representação dele mesmo. E é claro, aí você pensa, você traz à sua mente, à medida em que você vê Jesus falando, aquela ideia, não é? De que se você pega uma semente qualquer, ou um grãozinho qualquer, você coloca dentro da terra, cobre de terra e rega, daí uns dias você vê aquela plantinha começando a nascer. Mas o que aconteceu lá dentro, no coração da terra, Jonathan? O que aconteceu lá com aquela sementinha? Oi? Ela criou raízes. E antes dela criar raízes, o que aconteceu? Ela começou a germinar, ela foi quebrada ali dentro, não é? Ela foi partida. Jesus diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele for partido, se ele for quebrado, ele vai produzir muito fruto. Aí Jesus acrescenta a partir do versículo 27, a minha alma está angustiada, porque eu estou chegando na hora para a qual eu vim. Está chegando a hora que eu morrerei para produzir muito fruto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pedir, Pai, me livra desta hora. Mas eu vim justamente para isso. E Jesus, então, ele não foge da cruz. Jesus, ele não diz assim, não, eu não tenho coragem. Não, ele vai até o final. Ele morre, ele dá a vida por cada um de nós, pelos nossos pecados. E por causa disso, então, há tanto fruto de salvação através da história dos tempos, através de todos os tempos. Agora, meus irmãos, interessante que nos versículos 25 e 26, Jesus fala que a mesma coisa tem que acontecer na nossa vida. Ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, não é? Se alguém amar a vida neste mundo, se alguém quiser vir após mim, siga-me. E onde eu estiver, lá estará o meu servo também. Quer dizer, para nós participarmos da vida de Jesus, nós devemos estar unidos com Ele, não somente na sua vida, mas na sua morte também. Sermos capazes de estar envolvidos no reino de Deus. Jesus não planejava escapar, ao contrário, ele planejava produzir muitos frutos. Agora há pouco estava conversando com o irmão a respeito de um livro que eu recomendo para todos vocês, cujo nome é mais ou menos assim, como é que é, Jonathan? O Compassivo Coração de Jesus. O Compassivo Coração de Jesus. Guardem esse nome. É o nome que descreve a atitude com a qual Jesus fez tudo nesse mundo e continua a fazer no céu, em nosso favor. Jesus, meus irmãos, em tantas maneiras, ou de tantas palavras, em tudo que ele fez, ele estava ternamente plantando o reino de Deus. Ele estava graciosamente semeando a palavra de Deus, com muita doçura, com muito amor. O que ele queria? Que o coração de Deus nascesse no coração das pessoas, que o reino de Deus nascesse no coração das pessoas. O Salmo 126 diz que muitas vezes aquele que semeia sai chorando enquanto semeia, por causa das dificuldades do seu trabalho. Isaías capítulo 53 diz que Jesus foi homem de lágrimas e que sabe o que é padecer. Apesar de todo o seu sofrimento, apesar da dificuldade da tarefa, apesar de semear com lágrimas, Jesus não deixou de semear. Paulo também, o apóstolo do Senhor Jesus, muitas vezes semeou com lágrimas. E João, e Pedro, e todos os demais apóstolos. Nós também, muitas vezes, semeamos com lágrimas. E por que muitas vezes o semear do reino de Deus é uma coisa feita com lágrimas? Porque nós podemos perceber as nossas limitações, porque nós podemos perceber que de nós mesmos não produzimos fruto algum, a não ser pela graça de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos servos inúteis. Temos até a impressão, muitas vezes, que o nosso esforço pode ser inútil. As lágrimas das nossas fraquezas.
Mas, irmãos, uma coisa é certa: o homem colhe aquilo que ele planta. Então, vale a pena plantar, vale a pena nos desgastarmos. Enquanto eu meditava sobre isto, esta semana eu me lembrei, eu tinha 19 anos de idade, era recém-convertido praticamente, e eu estava num instituto bíblico. Parte do nosso trabalho naquele instituto bíblico era aquilo que a gente chamava de convivência missionária. Então, como que era isso? Nós fomos espalhados em vários lugares no interior de São Paulo. Eu e um amigo meu, o evangelista, nós fomos para uma cidade chamada Tietê, fazenda de plantação de tomates, né? E era um inverno muito rigoroso. Aí tinha algumas regras. A gente tinha que morar com as pessoas, viver do mesmo jeito com aquelas pessoas durante aquele mês, comer o que eles comiam, dormir onde eles dormiam, o modo de vida deles, a gente tinha que viver também, não é? E pregar o evangelho para eles. E, irmãos, como eu disse para vocês, estava um inverno muito rigoroso naquele ano, muito seco. E a terra onde os tomates estavam plantados, terra que antes tinha sido revolvida, afofada, trabalhada, havia secado completamente. Então você consegue imaginar assim, a terra arada, são feitos aqueles picozinhos de terra arada, só que endurecida. E as pessoas lá trabalhavam com os pés descalços. Então a gente tinha a impressão de que o dia inteiro a gente estava pisando em facas, porque aquilo doía nos pés. Aquele gelo, aquela coisa terrível, e a gente pisando ali, trabalhando. E eu, caipira de São Paulo, não é? Então eu falava muitas vezes: meu Deus do céu, o que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente veio parar nesse fim de mundo? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que às vezes semear é uma coisa difícil, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que pode nos causar dores. Mas, meus irmãos, trabalhar no reino de Deus é algo que vai trazer seus frutos. Eu estou até lembrando que um dia, eram 3 da tarde, nós estávamos com o dono da plantação, lá no meio da plantação, não é? E ele disse assim: olha, se não chover hoje, nós vamos perder tudo o que nós fizemos. E aí o meu amigo disse assim: bom, não tem problema não, o nosso Deus é o Deus que faz chover. O Plínio vai orar, e então vai chover, né? Eu pensei: mas que maravilha, né? Bota o outro na fogueira. Então nós nos ajuntamos ali, demos as mãos uns para os outros, e eu falei: Senhor, tem misericórdia, faz chover. E 1 hora depois, isso era 3 da tarde, 4 da tarde, as nuvens começaram a se formar, e depois choveu, e salvou a plantação, e salvou meu coração também, né? Porque se não chovesse naquele dia, eu ia ficar muito atribulado. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é assim, é que Deus é tão bondoso, que mesmo que nós sejamos inúteis, Deus está fazendo a sua obra. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui: no reino de Deus há tempo de plantar. Segunda coisa, Jesus diz que existe tempo de esperar. Na história de Jesus aqui, então, esse homem, ele planta as suas sementes, e depois o que ele vai fazer? Ele vai dormir. No dia seguinte ele levanta, e ele vê que as plantinhas estão começando a germinar. E o que ele vai fazer? O que ele faz? Ele vai dormir outra vez. E assim sucessivamente. E o tempo vai passando. E a terra, diz Jesus aqui, por si só, esse homem não entende o que está acontecendo ali dentro do coração. Até hoje, a gente não sabe explicar direito como é que é isso. Vida, como é que a vida brota. Que coisas maravilhosas, né? A gente pode dar tudo quanto é explicação de química, né? E dizer quais os elementos ali, mas ser humano algum pode juntar todos os elementos ali. Ele não vai produzir vida. Lá ali no coração da terra, aquela sementinha que foi plantada, ao contrário. E não adianta, se você, digamos assim, se você planta algo, imaginemos, você planta ali um pé de milho e começa a brotar aquela plantinha linda. Não adianta você ir ali e esticar ela. Se você procurar fazer com que ela cresça mais rápido do que a natureza concede, o que você vai fazer com essa planta? Você irá matá-la.
Ou você arranca ela com raiz e tudo, ou ela se parte no meio. O esforço humano não é capaz de produzir algo ali. Então Jesus fala, aquele homem não sabe como, mas ele sabe que primeiro brota, depois cresce e depois vai produzir o fruto. Tem um ditado que, digamos assim, é bem esclarecedor, não é? Quem tem pressa, come cru. O que esse ditado quer dizer? Não apresse as coisas. Tudo no seu devido tempo. Tudo do jeito certo. A Bíblia diz, meus irmãos, que o sábio, ele entende a hora e ele entende o jeito de fazer as coisas. Será que Deus é sábio? Será que Deus sabe a hora? E será que Deus sabe o jeito de fazer as coisas? Assim também, meus irmãos, acontece todas as vezes com a palavra de Deus na vida humana. Primeiro, a fé que nós recebemos. Quando nós recebemos a palavra, ela fica oculta no nosso coração. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus deveria ser mais rápido na nossa vida. Às vezes a gente tem a impressão, uma vez eu estava conversando com a irmã, eu disse assim, irmã, eu tenho tantos pecados, o meu coração é tão, mas tão pecador. E sabe o que eu queria que Deus fizesse? Que Deus assim, enfiasse a mão dele dentro do meu coração e fizesse assim, de uma hora para outra. E eu não tivesse mais pecados. Aí eu me lembrei que quando eu olho para a palavra de Deus, não é assim não. Deus, ele vai trabalhando através das circunstâncias da nossa vida. Deus coloca a sua palavra no nosso coração. Ele vai nos transformando e muitas vezes é um crescimento, como a gente estava falando hoje cedo, que traz as dores do crescimento, que não é uma coisa rápida, mas Deus está trabalhando na nossa vida, meus irmãos, com vistas à eternidade. E Deus não está com pressa. Deus faz as coisas e faz da melhor maneira, do jeito mais bem feito. Então você planta a palavra no seu coração e ela vai ficar ali trabalhando, ela vai ficar ali e ela vai germinando. E você não vai ver a árvore de uma vez inteira não, você vai ver ela trabalhando devagarinho, até que você vai vendo os primeiros frutos. E assim como na vida, existem as estações da nossa vida. Existe sol, mas tem dia que não tem sol nenhum. Tem dia que chove, mas tem dia que não chove. Tem primavera, tem verão, tem outono, inverno. Tudo faz parte. Tudo é instrumento de Deus para o nosso crescimento espiritual. E nesse sentido, não adianta querer aparentar maturidade. Não adianta fazer de conta que eu sou uma pessoa espiritual. Não adianta querer maquiar ou disfarçar. Não, é só deixar Deus fazer a sua obra. O que nós precisamos fazer? A gente planta, a gente rega, mas o que disse Paulo? Eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Eu quero, aliás, citar esse texto para os irmãos. Eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 até o versículo 9. Ali Paulo falando a respeito do seu ministério na igreja de Corinto. Ele diz assim, Coríntios 3, de 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. De quem que é a lavoura? É daquele que dá o crescimento. Tudo pertence a Ele. A igreja pertence a Ele. O reino de Deus espalhando-se pelo mundo é Deus trabalhando no mundo. E da mesma forma, meus irmãos, como nós falamos que o crescimento vem de Deus na igreja, o apóstolo Paulo também falou que o crescimento vem de Deus na vida de cada um de nós. Lembram o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6? A respeito da vida individual do crente? O que diz lá mesmo? Filipenses 1, 6, plenamente certo do quê? De que aquele que começou boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmão, tenha certeza de uma coisa. Às vezes você tem a impressão de que as coisas estão demorando tanto para a sua maturidade. Eu tenho 40 e poucos anos de evangelho, Kelvin, e às vezes eu olho para mim mesmo e falo, mas como está demorando? Mas não está demorando. Sabe por quê? Porque tudo tem o seu tempo certo na vida dos filhos de Deus, do povo de Deus. Tempo de plantar e tempo de esperar. Não adianta se impacientar. Irmão, plante e vá dormir. Plante e espere. Plante e deixe Deus fazer a obra. Às vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Você já viu aquele ditado? Eu não quero para... Alguns até oram, né? Eu não quero para agora, eu quero para ontem. Isso não dá certo não. Não dá certo falar isso com Deus, não. Não adianta querer forçar a situação. Não adianta querer forçar o crescimento. Irmãos, alguns pensam que para ser espiritual tem que ser alguém que força a barra. Eu me lembro que eu li um livro uns anos atrás, o irmão dizia mais ou menos assim, quando uma porta não estava aberta, quando eu batia na porta ela não estava aberta, eu derrubava. Ora, no reino de Deus não adianta não derrubar a porta, não adianta não forçar as situações, forçar a barra, como a gente costumaria dizer. Saber esperar confiantemente é o segredo. Saber confiando no poder da palavra de Deus. Confiar no poder da palavra de Deus em todas as coisas. E em todo tempo confiar, sabendo que no Senhor, nada que nós fazemos é em vão. Primeiro tempo de plantar. Segundo tempo de esperar. Terceiro, tempo de colher. Jesus também nos ensina, e quando nós pensamos nessa parábola que Jesus conta aqui, me faz pensar numa outra parábola que ele contou lá em Mateus capítulo 13, a parábola do joio e do trigo. Vocês se lembram dessa parábola? Então ali Jesus fala, né, e ele diz ali especificamente que ele é o que planta, mais uma vez, né, e ele fala assim, que um certo homem, ele plantou trigo na sua terra, mas aí durante a noite foi um inimigo lá, e o inimigo, aliás eu li um livro alguns anos atrás que diz que até hoje acontece isso no Oriente. Quando um vizinho não gosta do outro, alguém vai lá e planta um negócio, o vizinho que não gosta dele vai lá e joga a erva daninha no meio da plantação, né? Então, na história que Jesus conta, alguém foi lá, plantou, veio o inimigo e semeou o joio, que é uma planta bem parecida, só que é uma planta tóxica, é uma erva daninha, né? E tem certos estágios do crescimento dela que, assim, eles parecem muito com o trigo. Então, os trabalhadores da seara viram que o joio estava crescendo junto com o trigo e eles foram falar então com o dono da plantação. Senhor, alguém jogou joio no meio da sua plantação. E o homem responde, foi o inimigo que fez isso. Senhor, o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Olha, sabe o que acontece? Se vocês forem arrancar o joio agora, é perigoso vocês arrancarem o trigo junto. Porque o que acontece? Estão todos na mesma terra, as raízes estão juntas ali. Vai arrancar uma, acaba arrancando a raiz da outra. E, além disso, eles são parecidos, então vocês podem confundir. Então faz uma coisa, deixem crescerem juntos. Quando chegar a hora da colheita, nós colheremos tudo. E aí vamos separar o joio do trigo. Jesus explica logo em seguida o que significa isso. Ele diz assim, eu sou o semeador. O joio são os filhos do maligno, o trigo são os filhos do reino. Os ceifadores são os anjos. Assim é que vai acontecer no fim do mundo. Os anjos virão e serão recolhidos o joio e o trigo, mas só quando chegar a hora da ceifa, e aí eles vão ser separados. Apocalipse capítulo 14 traz uma visão muito clara, muito forte, muito vívida daquilo que acontecerá. Eu quero ler com vocês Apocalipse 14, versículos 14 a 16. Está escrito assim,
Olhei, capítulo 14, versículos 14 a 16. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Aqui é uma visão a respeito de Jesus, que virá na hora da ceifa, na hora da colheita, mas ele só virá quando a terra já estiver, a seara já estiver amadurecida. Os filhos do reino e os filhos do maligno chegaram naquele ponto em que o reino de Deus vai se manifestar sobre todos. Tão certo como eu estou falando com vocês aqui, tão certo como vocês estão aqui, Jesus virá outra vez, virá pessoalmente. E aí, então chegar à conclusão da história como nós temos agora. Eu acho, meus irmãos, que vale muito a pena a gente ir lá para a parábola do joio e do trigo, para ver como é que Jesus termina a parábola. Mateus capítulo 13. E eu acho muito consoladora a maneira como Jesus fala sobre o dia da sua vinda. É consoladora para aqueles que amam a vinda de Jesus. E diz assim, Mateus 13, versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que coisa tremenda! Os justos resplandecerão como o sol. Naquele dia, a diferença entre o joio e o trigo será clara. Como diz o profeta Malaquias, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que creu em Jesus, que entregou a sua vida a Ele, que arrependeu-se dos seus pecados, aquele que recebeu a semente no seu coração e deixou que ela frutificasse, e aquele que não fez isso. Irmãos, como isso nos fortalece? Como isso consola? Como isso revigora o nosso coração? Irmão, revigore-se o teu coração. Tenha ânimo com relação à tua vida espiritual. Não se sinta frustrado, achando que Deus não está fazendo a obra. Você tem recebido a semente? Você tem recebido a palavra? Você crê nessa palavra? Então confie que Deus está trabalhando. Continue plantando. Continue plantando. Um versículo que você medita um dia é uma sementinha que você está plantando. Cada oração que você faz é uma sementinha que você está plantando. Cada boa obra que você faz é uma sementinha no reino de Deus. O que a Bíblia promete? Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Não deixe de plantar as coisas de Deus na tua vida. Segundo, não pense que quando você planta na vida de outras pessoas, isso não trará o seu fruto, porque trará. Hoje cedo a irmã Elvira estava orando, e ela falou exatamente isso. Achei tão bonito a maneira como Dona Elvira falou. Ela disse mais ou menos assim: Senhor, às vezes a gente fala a tua palavra, tem a impressão de que as pessoas não estão ouvindo, mas o Senhor diz que a terra, que a sementinha plantada no coração da terra, ela vai produzir fruto. Então ela disse: eu espero no Senhor. Irmãos, é assim que a gente tem que fazer. Plantar na nossa vida, plantar na vida de outras pessoas. Segundo, ter paciência. Não queira forçar. Não queira você mesmo produzir. Esse homem da parábola, o que ele faz? Ele planta e vai dormir. Eu sei que tem gente que acha que isso não é espiritual, que isso é preguiça. É que no reino de Deus as coisas são diferentes. Aos seus amados ele dá
enquanto dormem, não é que Jesus está nos incentivando a indolência, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, Deus dá o crescimento. Então confie. E terceiro, espere que vai chegar o dia da colheita. O que você tem plantado, irmão? Você tem plantado misericórdia? Saiba disso, você colherá misericórdia. Você tem plantado, como disse a irmãzinha auxiliadora na sua oração, você tem plantado perdão? É o que você vai colher. Você tem plantado alegria? Plantado o fruto do Espírito? É o que você colherá. Tudo aquilo que nós plantamos, e especialmente quando nós dizemos a respeito do reino de Deus, sim, vale a pena. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Nada do que fazemos para Deus. Como é que diz Isaías capítulo 55? Assim diz o Senhor, a minha palavra não voltará vazia. Ela produzirá aquilo que agrada ao meu coração. E o que agrada o coração de Deus? Deus se agrada em dar salvação. Deus se agrada em glorificar o nome dEle. Chegará o dia, e não demorará, em que Jesus voltará. O dia da colheita está chegando. Então, irmão, não desanime. Confie, plante e espere. Amém. Diante de tudo que nós ouvimos da parte de Deus, oremos a Ele com o nosso irmão Wilson. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, engrandecido, honrado seja o Teu nome. Nós queremos, neste momento, Pai, que ouvimos a Tua palavra, nos colocarmos diante de Ti com o coração sedente, um coração disposto, Senhor, e que possamos ser um coração com a terra fértil, para que a Tua palavra venha germinar cada dia mais em nossos corações. E que possamos ser também, Senhor, um bom semeador, que possamos semear a Tua palavra a todos os corações que estão ao nosso redor. Possamos semear o Teu amor, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos, semearmos, Senhor, a salvação em Cristo Jesus, propagar a toda criatura, que possamos, que não venhamos, Senhor, medir sacrifício, que não venhamos, Senhor, diante da circunstância, negar o grande privilégio que é pregar a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, dai-nos esse incentivo, que o Teu Espírito Santo possa estar falando cada vez mais a Tua palavra em nossos corações, a respeito de pregarmos a Tua palavra insta, constante e sempre a todas as pessoas que nos rodeiam. Pai Santo, abençoa cada coração aqui presente nessa noite, que possa ter ouvido a Tua palavra, que possa, Tua semente possa germinar e possa, Senhor, dar fruto, crescer e dar fruto em grande porte. Tenha misericórdia de nós. Instrua a Tua igreja cada vez mais. Ensina-nos, ó Deus, a sermos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que nós possamos, Senhor, ser um instrumento, um vaso em Tuas mãos para propagar, para semear, para divulgar a Tua palavra a todos os corações necessitados. É a oração que nós fazemos no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Amém. Nós já estamos caminhando para o encerramento, mas antes vamos cantar o hino de número 57.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Podem sentar-se, amados. Música